Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais um bate-papo muito bacana do Oftcast e a gente tem mais uma vez a honra de receber um convidado aí que é amigo da casa, que já esteve com a gente diversas vezes, que é o Dr. Flávio Rezende, uma das grandes referências em retina, né, não só no nível brasileiro, né, por ele ser brasileiro, mas mundial. Ele que atua no Canadá há muitos anos e hoje é professor titular de oftalmologia da Universidade de Montreal, além de atuar ali como staff do setor de retina do hospital que está vinculado à universidade. Então, uma pessoa com uma carreira internacional muito bacana. E hoje a gente vai conversar sobre retina, fellowship, ensino em retina. Vamos falar de carreira internacional, diferenças aí entre Brasil e Canadá. E ele também vai contar um pouco dos novos projetos, que já não são tão novos assim, já estão bem consolidados dele aqui, que estão visando uma colaboração entre Brasil e Canadá aí na formação dos retinólogos. Seja bem-vindo, doutor Flávio, Flavinho, grande amigo aí. É um Obrigado, prazer falar com você. Leonardo. Obrigado pelo espaço aí mais uma vez, cara. Cara, então, queria que a gente tivesse um bate-papo aí bem livre mesmo, trocar uma ideia. E primeira pergunta que eu, né, queria te fazer para você contar aí para a audiência há quantos anos você já está aí no Canadá e se você puder aí pontuar o que que você enxerga de muito diferente aí na medicina canadense quando comparado aqui com a medicina do Brasil, principalmente na parte da oftalmologia e retina. Show. Então, cara, esse ano tá fazendo 16 anos que eu tô aqui, na Universidade de Montreal. A minha ponte inicial, eu fiz o fellowship na Universidade McGill, que é a outra universidade aqui de Montreal, da parte inglesa, a Universidade de Montreal, a parte francesa. E depois voltei para o Brasil, fiquei 6 anos no Brasil e questões, particulares, eu acabei voltando para o Canadá e, desde então a gente vem treinando fellow aí nesses últimos 16 anos. Eh, uma diferença, importante do fellowship daqui para os fellowships do Brasil, é que a gente pega gente de todo lugar do mundo, entendeu? A gente já treinou, fellows de quase todos os continentes, do mundo, e isso, eh, deixa a gente como instrutor tem um ensinamento diferente, né, tem um aprendizado diferente, porque, cara, cada lugar do mundo entende as suas orientações de uma maneira diferente, sabe. Tem às vezes você demora para conseguir passar a mensagem correta, é muito mais fácil ensinar brasileiro do que ensinar, fellows de outros países, entendeu. Mas, cara, assim, eu tenho tido a felicidade aí de, pô, já estamos indo para o 4º fellow brasileiro. Tem uma menina da USP, a Fernanda, que acabou de começar. O Thiago terminou, voltou para o Brasil e agora a Fernanda está começando. Então, é legal aí, né, para os seus seguidores que, os brasileiros, assim, quem arregaça, né, as mangas e tenta, assim, o não você já tem, entendeu. A pior das hipóteses, você faz uma entrevista, norte-americana, que já é uma experiência bacana, entendeu. Então eu acho Legal. que e assim, e é uma coisa, foi completamente mérito de todos os que vieram, porque eu não tenho influência, eu faço parte do comitê de seleção, mas eu sou só um membro, entendeu. Então, Não tem bairrismo, né? Você é um no meio de vários a gente staffs, né, que escolhem. brasileiro tem uma síndrome de vira-lata de vez em quando que: "Pô, não vou conseguir isso nunca, não sei o quê", então acho maneiro nesse bate-papo aí de dar moral pra galera, né, porque, a retina é uma das subespecialidades ainda na oftalmologia, que a América do Norte, ainda está na frente, na parte de ensino, entendeu. Obviamente o Brasil tem, né, vários caras de retina que são top igual os top de qualquer lugar. A América do Norte está perdendo espaço pra cacete a nível mundial em várias coisas, mas no treinamento de retina cirúrgica ainda é top, assim, disparado. Você tocou em alguns pontos interessantes, né, que é essa diferença cultural, né, porque
Cada lugar do mundo tem um nível de... A sociedade, ela tem um nível de hierarquia, um nível de respeito, né? Um respeito muito grande aos superiores ali. Então, acredito que dependendo da nacionalidade do fellow, ele tem vergonha, receio de falar com o staff, né? E tem muito isso Cara, no mundo, dependendo da cultura. Então, eu imagino que para você também dar um feedback, às vezes, tem gente que deve ficar muito retraído e se fica muito, sente muito um feedback, né? Então, o fato da gente ser brasileiro deve ser mais fácil realmente para você, porque a gente está acostumado a lidar uns com os outros, né? só para você ter uma ideia, cara, no momento, no meu hospital, a gente tem 2 hospitais, cada hospital tem 2 fellows. Cada 6 meses eles vão de um lado para o outro. No momento, cara, eu tô treinando uma menina do Kuwait e um menino de Filipinas. Irmão, não dá para falar a mesma coisa para os dois, não dá, não dá. É completamente diferente o ensinamento. Então, eu tenho amadurecido bastante como professor também, aprendendo a passar mensagem em diferentes línguas, né? Legal. E para quem não sabe, pessoal, já tive a oportunidade de passar um mês lá no Canadá com o Dr. Flávio. O volume cirúrgico é uma coisa absurda, assim. É realmente muito diferente. E eu acredito que eu fiquei tão chocado com essa diferença que eu sou realmente uma voz que sempre fala isso, que é muito melhor, tem que ir, quem tem oportunidade tem que ir. E como a gente acaba tendo bastante gente que segue a gente, eu acho que, cara, tá tendo muita gente que vem falar comigo, pô, eu vi você falar do cara, tô tentando, tô aplicando no CBO Maneiro. agora em Curitiba, vieram umas 3 ou 4 pessoas falando que estão querendo retina cirúrgica e vão É, tentar no Canadá. Então, acredito que você deve ter recebido bastante aplicação agora aí no é, último ano aí, não, que a cara. galera tá querendo muito, né? Assim, é uma coisa que assusta um pouco, é que você compete com todas as pessoas do mundo, todos, né, todos os candidatos do mundo que querem vir para a América do Norte, o funil é igual, é o mesmo, entendeu? Então, de uma maneira geral, infelizmente, o currículo dos brasileiros é mais fraco do que, de uma maneira geral, tá? A De galera publica muito, publicação, né? é, o brasileiro ele é muito melhor no hands-on do que na parte científica, entendeu? Então, o que acontece? O hands-on, por exemplo, aqui a gente não tem, como tem em alguns lugares, tipo entrevista num simulador cirúrgico, entendeu? Então, o Sim. hands-on a gente só descobre depois que o cara é bom de mão, sacou? Então, isso é uma coisa que de vez em quando limita. Mas, por um outro lado, desenvoltura na entrevista conta demais. Demais mesmo, entendeu? Então, pô, já tive candidato brasileiro, cara, que tentou fazer a entrevista em francês e se enrolou inteiro, entendeu? Então tem isso também, tem manha de Que entrevista. tem que ser em francês aí em Montreal, né? Você precisa de saber francês a algum Mas a nível para entrevista é em poder se francês ou pode virar. ser em inglês a entrevista? A entrevista pode ser em inglês. A entrevista Ah, pode ser em tá. inglês. Eu recomendo todos os brasileiros a fazer em inglês, entendeu? Porque senão, assim, é arriscado, tá? É, porque em inglês a maioria dos Se médicos tem uma você, noção, né? se você já tem um francês, aí você falar o francês dá um up bizarro. Porque aí é um diferencial, né? Aí não tem jeito, entendeu? Legal. Acaba sendo uma tendência. E por um outro lado, então eu considero o francês, transforma o nosso programa meio que numa pérola, ou seja, que é difícil de achar, mas é precioso, porque espanta muita gente, porque agora, depois que o cara é aceito, ainda tem que fazer uma prova de francês. Isso é novo, isso não tinha antes, Hum. entendeu? Então, isso acaba forçando o cara a realmente estudar o francês antes de começar. A gente não precisa para ele ser aceito, mas precisa para ele começar. É uma prova de proficiência, assim, internacional ou é Nada a daí da ver, universidade? cara, não tem, É, é uma parada local aqui, não tem absolutamente nada a ver com retina, com oftalmo, infelizmente.
A gente lutou para que isso não acontecesse, mas a nível de universidade a gente não tem controle, entendeu? Vai dar uma funilada, né? Dá uma funilada, dá uma funilada. Mas, cara, na minha opinião, faz parte dos obstáculos, né, cara? Você, né, geral larga da mesma linha de largada, né? Mas, cara, né, Ultraman só completa a galera que, entendeu? Correu atrás pra cacete. Então, acho E a legal. gente tem Quando, exemplo, tem quando, exemplos de uma galera que, pô, vai atrás, aprende francês e vai, né? sim, Não cara, sei se a Bruna, Thiago, não teu sei se ela já amigo, é falava um puta francês. exemplo. É. Entendeu? Ele tomou pau na entrevista. Aí, pô, entrou no glaucoma. Eu falei, meu irmão, vou fazer essa parada de qualquer jeito. Entrou no glaucoma. Aí a galera foi conhecendo ele como fellow do glaucoma. Os caras da retina gostaram do cara. E aí um dia um dos staff da retina chegou para mim: pô, por que a gente não recruta o Thiago? Eu falei, meu irmão, tô tentando fazer essa parada já faz um ano. Aí foi assim, brother, foi assim. Entendeu? Legal. E o Thiago, Então, ele saiu falando francês legal? total, cara, vou te dizer, ele fez uma, eu acho que ele fez não sei, ou a esposa dele fez. Meu irmão, o cara falava umas palavras de vez em quando que eu nem tinha no meu vocabulário, brother. É legal porque o Thiago é meu colega não só da USP, mas é meu amigo de infância aqui de Juiz de Fora. A gente tem a mesma Eu idade, a preciso gente saber. estudou junto lá com 3 anos de idade. E a Que gente animal. fez cursinho de inglês junto, assim, com 15 anos. Cara, e o cara falava um inglês assim perfeito. Eu já sabia que ele tinha É? facilidade com língua, então eu imaginei que ele deve ter aprendido francês fácil, porque, cara, o inglês dele era assim, muito melhor que o meu, e a Então, gente fazia o mesmo cursinho, assim, que ele era muito bom com língua, assim. então, Bacana. E legal, cara, que tá tendo muita gente também indo para outros centros no Canadá também. Tem uma galera da USP indo para Vancouver, o Tomás uhum, também foi para Toronto lá com o Rajiv Muni. Então, realmente, o Brasil tá aproveitando uhum, essa oportunidade do Canadá é. e Uma eu acho coisa, que só cara, vai fortalecer. que sim, que para mim eu sempre estimulo, mas é difícil porque eu acabo entendendo. Eu estimulo o nego que vem aqui treinar e voltar pro Brasil, entendeu? Porque o Brasil precisa de mais gente com formação a nível internacional para ter quanto mais gente, né? O brasileiro tem uma certa tendência a não querer treinar os outros para não virar concorrente, não sei o quê. Quanto melhor for a tua concorrência, mais vai te forçar a tu ir para o patamar em cima, entendeu? O nego não entende isso, o nego fica protegendo o mercado e não sei o quê. Não, cara, eu sou totalmente contra é, e tenho tentado fazer o que eu posso para para reverter essa situação. Você tem uma ideia de quantas vitrés que o pessoal tem feito no Fellow aí, assim, mais ou menos? Sai daí com Cara, quantas, mais ou até menos? a Bruna, que foi uma das primeiras brasileiras que eu treinei, até a Bruna, o pessoal estava saindo daqui com 2.000 cirurgias. Só que, cara, estava ficando muito pesado para eles, entendeu? E dependendo Era da sobreaviso todo nacionalidade, final de semana, nego, né? nego quebrava, tipo assim, tava acabando não sendo tão benéfico assim, apesar do número assustar. Então agora baixou pela metade, porque agora a gente tem. Era um fellow por ano, e agora a gente tem 2 fellows por ano, entendeu? Então agora eles saem mais ou menos com Mais 1.000 ou menos cirurgias, umas que, 1000 pô, mano. Eu no meu fellow fiz mil e pouco, assim, um pouquinho mais de 1.000. É super suficiente. E não é que você participou, é que você operou, você fez essa quantidade, entendeu? E é Além muito das outras que diferente. você assistiu. No Brasil tem muito fellow que o cara faz 200, 250 no máximo, ali tem E, muito pô, fellow que quando o dá sorte de ter alguém do lado, né, brother? é, isso aí que é o mais difícil no Entendeu? Brasil. F Vai mais aprender a ensinando operar F muitas vezes com menos, F+. meu amigo. Eu tô tendo uma experiência agora aí, né, indo para o Brasil com mais frequência aí no ensino. Tá meio bizarro, brother. Não, e você percebe diferença, né, você percebe diferença substancial, assim, no nível que o fellow, por exemplo, você que está vindo operar aqui no Brasil com a galera, por exemplo, você pega uma pessoa que você veio operar aqui, que é fellow, que você está vendo operar, assim, está no segundo ano do fellow, você percebe muita diferença de técnica, de qualidade na técnica em relação, por exemplo, a um F2 que está aí no Canadá, assim, você já consegue notar isso?
Cara, eu acho que hum, tem pouco embasamento de técnica cirúrgica, entendeu? Nego sai fazendo as paradas assim, sabe? Esclerotomia é esclerotomia, não tem técnica de esclerotomia, entendeu? Fazer, remover o cor vítreo é remover o cor vítreo, não tem técnica de remover o cor vítreo, entendeu? Isso é uma das coisas que eu encho muito o saco, dos alunos aqui e os meus alunos no Brasil, é fazer a para cara, e todas as coisas, qualquer tempo operatório que eu faço, existe uma razão pela qual eu faço assim e não faço assim. É importante você saber por que eu faço assim, é importante saber por que eu não faço de outra maneira, entendeu? Nego tem muito pouco, assim, não, é assim que eu aprendi, entendeu? Então Orelhada mesmo, né? Não você sabe o que está só fazendo, só saber reproduz. operar como você aprendeu, você fica super limitado, porque depende de quem você aprendeu. Se você aprendeu com o teu F+, pô, o seu vocabulário, cara, é uma página, entendeu? Aqui os meninos são expostos a 11 staffs, que cada um se formou num lugar diferente, entendeu? Então você acaba saindo com bastante ferramentas, né? Que, sabe, a Bruna, ela assim, hoje ela consegue, pô, hoje eu vou operar como fulano, hoje eu vou operar como, entendeu? Tem um repertório gigante, gigante. E isso é uma coisa que Legal, falta no brasileiro, entendeu? E uma legal. outra coisa que eu percebi é nego não entender nem o que eu tô falando, em português, malandro, entendeu? Então baseado nisso, que eu te abordei aí para um dos projetos que a gente está em vista, por causa disso, cara. Me assustou, entendeu? Porque eu sei que o brasileiro tem mão boa, mas uma das coisas que eu acho que é meio desconhecido do próprio brasileiro é a falta de vocabulário cirúrgico. É bizarro, porque o cara tem mão boa, é criativo, mas não tem o embasamento científico de técnica cirúrgica de Vitré. Eu acho que é Até porque de bloco então pior ainda. a galera aprende muito de orelhada, né? Muito aprender, igual você falou, F+, ensinando de Cara, menos, e e uma muitas vezes o F+, aprendeu com um outro F, né? Então, é, sabe quem é o Felipe Lucato, sei. do Orbit? Então, ele Aham. fez a tese dele de doutorado, fiz parte da banca dele, e ele falou de ensino à distância, ensino virtual. Cara, isso. E aí eu falei para ele, durante a banca, eu falei, meu amigo, isso é um perigo enorme, porque tu vê um vídeo no YouTube, se o cara não tiver focado, o que acontece? Quando você chega num certo nível, você fala as coisas e de vez em quando você, dependendo de qual é o público que você está almejando, você não fala uma parada e a parada, você vê o vídeo 10 vezes, né? Eu acho que um excelente exemplo é a técnica do Yamane. O Yamane, você mostra cirurgia, você vê qualquer vídeo de cirurgia de Yamane, você fala, "Pô, essa técnica é, sabe? Muito Porra, fácil. maravilha." Cara, não tem nenhuma pessoa que eu já ensinei que consegue fazer a parada de primeira. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Entendeu? Então, esse negócio de ensino à distância, cara, é enrolado. Porque se você não fizer parte do público-alvo que o cara tá almejando, e a internet aceita qualquer um, você também pode estar postando, né? Qualquer um tá postando lá e se você estiver seguindo o cara errado, mano, já era. Esse fato de, Não, mas é porque o cara tem 1 milhão de seguidores, isso significa zero, maluco. Zero, zero, zero. é verdade. Pô. Cara, e uma pergunta que eu fiquei curioso para te fazer em relação à curva de aprendizado da vitrectomia, cara. Tem muita gente que me faz essa pergunta e eu queria saber a sua percepção, assim, se você acha que é uma curva de aprendizado muito longa, se você acha que até hoje você aprende, até hoje você evolui, e se você puder comparar a curva de aprendizado da Vitré com a curva de aprendizado da Faco, a gente vai ter um corte muito bom para o Instagram, porque é uma pergunta que o pessoal sempre faz para mim. O que você acha de diferente entre aprender a operar retina e aprender a operar catarata? Cara, a catarata tem algumas vantagens.
no aprendizado em relação à retina. De uma maneira geral, é uma patologia só, entendeu? Os Você tem casos são sempre muito parecidos, 99% dos casos são muito parecidos, né. exato, número 1. Número 2, você está trabalhando num ambiente que você tem um apoio. Se você usar a retina como apoio, acabou o jogo, entendeu? Então você tem a cápsula posterior ali e o saco capsular, a parada tá te ajudando ali, entendeu? Outra coisa, a visualização é direta. Você olha através do microscópio, você não tá com uma lente aqui que não, né, que você não tá olhando diretamente para tua mão, você olha lá para dentro, entendeu? Você tá muito mais profundo dentro do olho do que a vitrectomia. Então, para o aprendizado existem inúmeras vantagens, da faco em relação à vitrectomia, entendeu? Uma outra coisa, eu não aconselho hoje em dia você aprender vitrectomia se você não estiver sabendo fazer uma faco boa. Porque a maioria tem muitos lugares no mundo que hoje em dia a cirurgia combinada é uma coisa bem rotineira. E a sua faco tem que ser o mais redondo possível, o mais rápido possível, para você não atrapalhar a sua visualização da retina. Entendeu? Então, a curva de aprendizado da vitrectomia já conta a curva de aprendizado da faco também, sacou? Isso é uma coisa que, quando eu estava treinando não era assim, eu voltei para o Brasil, eu as cataratas alguém fazia e eu fazia a retina. Aí quando eu vim para cá que tinha os caras falando: "Malandro, tem que fazer tuas facos aí", eu falei: "Tá bom", aí eu comecei a fazer as minhas. Então isso é uma coisa também bem diferente. E talvez o principal, 2 coisas principais da vitrectomia é que, a cirurgia de retina é a cirurgia atualmente mais micro cirurgia que existe no corpo humano, entendeu? Então, por exemplo, de vez em quando eu vejo residente que tem tremor. Pô, se tu tem tremor, para fazer peeling de mácula é um desespero, cara. Desespero, entendeu? Tem tremor que é tremor essencial, que é mais raro, mas tem muito tremor que é tremor de nervosismo. A retina, ela te coloca numa situação que é muito mais frequente de você estar nervoso, entendeu? Você vê muito mais gente falando: "Ah, é uma faquinho", do que é uma vitrezinha, entendeu? Então, isso é uma coisa, assim, tem uma parte que você precisa ser, muito minucioso na parte de cirurgia de mácula, que é um tipo de habilidade, e se você tiver, personalidade e atitude e endurance em inglês, que eu não sei como fala isso em português, eh tem outros tipos de cirurgia, por exemplo, de PVR ou de diabético complicado, que você tem que ter longevidade, você tem que aguentar, né, o peeling é uns 100 metros rasos e o PVR por endoscopia é um Ultraman, entendeu? De vez em quando você vai passar 2 horas. Hoje teve um caso que era para ser remoção de óleo de silicone, demorou 2 horas e meia, porque estava tudo errado dentro do olho. Entendeu? Então, de vez em quando, cara, e eu vejo isso agora indo para o Brasil direto, nego assume um caso: "Não, vou fazer não sei o quê", entra, cara, e o negócio começa um dominó de ir indo errado e o cara não sabe nem o que aconteceu, brother. De uma hora para outra, fala assim: "Tô de altos, não quero mais brincar", entendeu? É muito mais difícil disso acontecer na faco. E mais, se você souber parar no momento certo da complicação da faco, o olho nem paga o preço, entendeu? Você errar na retina é muito menos perdoável do que você errar na faco, se você tirar o seu ego de jogo. O grande problema das complicações de faco é quando ou o ego ou a lente que você já, né, capitalizou, já está dentro do pacote.
é aí que os 2 grandes momentos em que o cirurgião segmento anterior se enrola. É ego ou outros agregados. E eu tenho na minha percepção, assim, tem uma diferença também muito importante entre a Faco e a Vitré, é que a Faco, né, por essa razão da Faco ser a uma grande maioria das cirurgias é muito parecida, você vai focar muito mais em padronizar, né, em você ter reprodutibilidade, ter padrão, e aí, a partir do momento que você está operando com grande volume, assim, né, você vai virando quase que um robozinho ali para resolver os casos vão saindo tudo muito iguais. Então tem cirurgião que às vezes tem 5 anos de experiência, por exemplo, mas que está operando grande volume de catarata, que o cara fica realmente muito bom naquilo ali, porque ele está fazendo 30 casos por semana, 50, 100, 200 casos por semana. Já na retina, Cara, deixa eu só te acho que a interromper. experiência. Deixa eu Pode te falar. interromper aí, porque isso é um dos grandes problemas da Faco. Como ela é uma cirurgia muito boa, você desaprende a resolver complicação. Então o cara, ele faz 5.000 facos, cara, não tive nenhuma complicação. A primeira que ele teve, maluco, ó, babou. Porque o cara não tá cara, qualquer coisa que você não tá acostumado a fazer, tu vai se enrolar, isso é normal, qualquer situação. Entendeu? Então, ainda tem mais essa, a Faco tem um problema de que é uma cirurgia muito boa. Então o cara não está acostumado a ter as complicações. Então, quando tem, o cara volta e meia você vê um cara, porra, Picasso e babou. Porque o cara Cirurgião de retina já é porque muito o mais cara é muito bom resiliente, né. cirurgião. É bizarro isso. É, cirurgião de retina já tem que ser muito mais resiliente, já tá acostumado com os casos ruins, né. Todo cirurgião de retina vai ter reoperação, não vai ter jeito, Exato. os PVRs estão aí para todo mundo, né, então, eu acho que ele já está mais acostumado com a Mas frustração de uma reoperação, né, enquanto da sim, faco não é rotina para ele, né. tá. Mas, cara, eu Mas vou aí te voltando dizer que, não interrompendo aí, não, eh tranquilo. eu acho que a tecnologia atual, comparado a 10, 15, 20 anos atrás, na retina, realmente tem feito uma diferença no resultado visual de pacientes, entendeu? Tem muita coisa que a gente eu acho que desde a introdução do OCT, a parte cirúrgica, vem evoluindo, porque a gente vem entendendo mais as coisas, operar mais cedo, né, quando operar mais cedo, quando evitar de operar, porque a visão tá boa, essa visão boa pode permanecer boa aí, entendeu? Tem várias coisas, assim, que, poxa, fez uma diferença enorme, por exemplo, de quando eu fiz meu fellow pra quando hoje em dia, entendeu? Quando Os eu estava fazendo sistemas meu evoluíram demais, né. Pô, no meu fellow, cara, tinha Era o quê? 20% 20 de gauge? incidência de DR pós-cirurgia de mácula, porque não tinha trocado, era 20 gauge, o prolapso vítreo, ruptura relacionada à esclerotomia, era uma coisa que a galera hoje que estão treinando, os caras nem sabem que isso existe, brother, entendeu? Uma diferença enorme, gigante. E agora, né, pô, tem aparelho novo aí entrando agora no mercado, pô, eu operei hoje com um aparelho novo aí, cara, tá E maluco, pô, a sem catarata. conflito de interesse o Unity da Alcon, É, ou não? é. É, Esperei hoje aqui, chegou aqui, eles lançaram agora aqui no Canadá. Esperei hoje, primeiro dia que eu fiz cirurgia com Unity. E, 30 meu mil irmão, rapaz, cortes? tu ficar parado ali com a caneta, foi, né, chama de negócio de 4D, sei lá o que, as Os paradas vêm tudo 4D, ali, tu não né. precisa ir em muito lugar não, mano, entendeu? Tecnologia tá vindo aí para ajudar, né. Pois é. E a Vitré é 30.000 cortes? A Vitré é dele, 30.000? É, Vitreia 30.000 cortes, fiz algumas cirurgias de 27 gauge, que agora o 27 gauge tá bom. Pô, eu até falei com o cara, a primeira vez que eu fiz 27 gauge foi faz 20 anos, brother. Agora o 27 agora a tecnologia alcançou o calibre, sacou? Realmente, pô, Massa, gostei bastante. Nem percebi que eu estava operando com 27. Parecia que eu estava operando com 25, entendeu? Então isso maneiro. isso é legal, assim. Então realmente as paradas estão, evoluindo de uma forma que em muitas, em muitas áreas é menos traumático de aprender a fazer cirurgia de retina do que era
antigamente, sacou? E aí, só para concluir aquele raciocínio da comparação da faca com a Vitré, Uhum. você concorda que na Vitré as horas de voo, digamos assim, a experiência, os anos de experiência, de já ter visto várias situações e ter tomado várias decisões certas e erradas nas diferentes situações, acaba sendo muito mais importante do que na facu, assim, que na facu é muito a repetição e você está operando bastante volume. Claro que Cara, experiência na facu também é muito importante, não estou dizendo isso, mas na retina, você concorda que é além da técnica, óbvio, da habilidade cirúrgica, que você falou que é a cirurgia mais micro do mundo, a tomada de decisões e a experiência conta muito também, assim, você concorda assim, com isso? concordo total, 100%. Uhum. Cara, como eu falei, se a experiência na facu conseguir te fazer controlar o seu ego e você saber aonde parar, cara, assim, todos os seus pacientes vão estar satisfeitos contigo. Você tem, né, tem um ou dois parceiros da retina que resolve teus pepinos, acabou, mano, acabou, acabou. Porque, literalmente, é muito, muito, muito difícil você se enrolar numa faca e você saber, na hora de parar, passar a bola, que não precisa ser aquela passada de bola, ai, tem que resolver hoje. Não, deixa o retinólogo resolver teu negócio e depois, né, é bom ter uma boa interação, que é pro cara, o paciente depois voltar para você continuar fazendo o pós-op e tal, não sei o quê, que não aconteceu nada, entendeu? Do que você não, eu sou, né, pá, já tenho, eu sou muito experiente. Quanto mais é o cara, quanto mais for o cara experiente, menos você tem complicação, malandro. Então, cara, você não pode continuar fazendo porque você é o bambambam bam, bam do negócio, entendeu? Então, se o cara tem essa sacação e tem esse respaldo do retinólogo, voa. A outra diferença na retina é que são múltiplas doenças diferentes. A gente fala vitrectomia. Vitrectomia trata um monte de coisa diferente. Então você tem que aprender. Só DR, só DR pode ser, cara, rotura gigante, Exatamente, múltiplas cara. roturas, micro roturas, rotura posterior, rotura Estou preparando periférica. um curso de DR primário. Curso de DR primário só. Entendeu? Porra, É isso tô aí. levando aqui um mês inteiro para preparar o curso. É uma coisa só que a gente faz. Aí você pode fazer gás, óleo, É, faixa, buckle, tem pneumática, aí tem as suas suprachoroidal buckle, pneumáticas, buckle endoscopia. super, É, exato. não tem fim, maluco. Não tem fim. Massa. Cara, outra pergunta que eu acho que é legal aí pro pessoal que escuta a gente também às vezes recebe umas perguntas assim de uma galera assim: "Ah, tô na dúvida se eu faço retina cirúrgica ou estrabismo". Tipo assim, a pessoa não tem noção do que ela quer assim, né. Então, cara, qual que você acha que é o perfil ideal da pessoa, assim, que vai se dar bem na retina cirúrgica, em termos, assim, do perfil psicológico e também conta um pouco como que é o perfil de da sua clínica, assim, no sentido de dos pacientes que você atende, você que está aí num grande centro de referência, só atende paciente de retina, como que é o seu dia a dia em termos de dos perfis de paciente que você atende e o perfil do retinólogo que você acha que é o ideal para lidar com esses pacientes, assim? Então, cara, assim, não existe uma fórmula só, uma característica só. Dá para você ser cirurgião de retina e ter diferentes características, justamente porque a gente tem esse espectro, entendeu? Então, vou falar o meu, né? O que eu estou acostumado, né? Então, número um, maioria esmagadora dos pacientes que eu atendo são idosos. Então, você tem que ter paciência. Eles cada vez estão vivendo mais, cada vez tem outras comorbidades que eles têm dificuldade de entender o que você está falando, e você faz uma parada super complexa, entendeu? Então, e existe, infelizmente, uma tendência né, de quanto mais avançado você ficar na carreira, mais você tem menos paciência para explicar um nível basicão, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi bastante no sistema público aqui, que é uma grande diferença, né? Aqui a gente tem a oportunidade de ter um volume enorme, mas num sistema público e oferecer uma medicina de ponta, entendeu? Isso é uma equação que bem poucos lugares no Brasil consegue
fazer isso, né? O atendimento de massa da população com um alto nível de atenção ao paciente e de acesso à tecnologia, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante aqui, porque a gente aqui, você tem que ver uma quantidade enorme de pacientes por dia, é um desafio gigante, porque eu aprendi a ser fazer a retina psicológica. Eu olho o paciente, em 1 ou 2 minutos, eu sei, que esse cara precisa, entendeu? Ele precisa long speech ou do short version, entendeu? Então, à medida que eu assim, eu vejo assim, o senhor que sabe, aí, cara, só, tá resolvido. Quando o cara, mas não sei o que, né? Aí, bom, esse vai ser mais longo, entendeu? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez menos paciência de escutar o que a pessoa que está na sua frente está querendo falar. Você quer falar mais do que você quer escutar, entendeu? Então, isso tá sendo complexo. Que eu, na minha opinião, acho que, pô, se você conseguir ter esse equilíbrio entre volume de casos complexos e manter a sua paciência, é uma coisa assim, é uma das coisas que eu mais fico orgulhoso do que eu atingi na minha profissão, é isso. É conseguir ter a paciência para conseguir ensinar, explicar para o acompanhante ou o paciente que tem 85 anos que ela precisa de uma cirurgia que pouquíssimas pessoas fazem na província onde ela mora, entendeu? Putz, eu não posso fazer, né? Eu vim 10 horas de carro para chegar aqui. Existe uma razão pela qual a senhora foi encaminhada para vir por 10 horas, entendeu? Então, cara, é uma equação bem difícil. Transportando isso para o Brasil, existem diferentes medicinas no Brasil. Então, depende de qual o tipo de população que você vai querer visar. A classe A, você tem que ter um perfil completamente diferente da classe C, completamente diferente da classe D. Entendeu? Então, é onde, assim, e se você, não, vou fazer um pouco de cada, você tem que ter a habilidade de tratar diferentes formas de abordagem do paciente, entendeu? Se você usar o mesmo tipo de approach que você usa para o A, para o D, já era. E se você usar do D para o A, pior ainda. O ideal é segmentar mesmo, né? Não tem jeito de você querer abraçar Entendeu? todo mundo, você Então, tem o que que acontece ter aqui um comigo? posicionamento. Eu atendo o mendigo ou o cara mais rico da cidade, no mesmo lugar, com o mesmo equipamento, com o mesmo tudo. Com a mesma galera, maluco. Tem nego rico aqui que fica 4 horas esperando me ver. Entendeu? Só que quando o cara entra na sala, a minha mensagem para aquela pessoa é diferente do que o outro. Tá? O cara que não tem dinheiro para comprar o colírio, a gente toma conta dele de uma maneira diferente. Entendeu? Então, isso é importante você ver isso, tentar avaliar isso na sua personalidade para saber qual o caminho seguir em relação a tipo de paciente. Número 1. Número 2 qual é a distância que você quer alcançar na retina cirúrgica. É cirurgia de mácula? Porque cirurgia de mácula, em alguns centros, é a última cirurgia, pouca gente faz, porque cirurgia de mácula, cara, aqui é o feijão com arroz. Depois que você aprende a fazer buraco, membrana, nos casos de rotina, óbvio, fica sendo a cirurgia mais simples, assim, né? Os casos Entendeu? de rotina. São casos mais rápidos, você precisa de ter a habilidade para ter a delicadeza, mas são casos muito mais rápidos, entendeu? Do que Sim. um diabético ferrado que vai passar um monte de horas dentro do olho, entendeu? Então, cara, é isso. Então, o perfil da personalidade tem de diferentes níveis da retina cirúrgica e de diferentes tipos de paciente. Se for querer fazer de tudo, né, dentro da Cara, retina cirúrgica, tem que ser um perfil resiliente para aguentar
as buchas, né? São cirurgias longas, cirurgias complexas, com reoperação, com pacientes graves, né? Então, Paciente eventualmente tendo desfechos desfavoráveis mesmo com a cirurgia indo bem, né? Então é muito diferente de faco refrativa e plástico ocular, que você está acostumado a ter ótimos resultados na grande maioria dos pacientes, né? e, Então, e uma outra vantagem do fellowship aqui também, cara, é que como você tem exposição a vários staffs, que você escuta eles falando de diferentes maneiras com os pacientes, e uma quantidade absurda de patologias e abordagens diferentes de patologia, você aprende o espectro todo e aí você pode escolher. No Brasil, tem menos opções que te dá volume do espectro todo para você ter essa oportunidade de estar confortável em saber escolher. Então, muitas vezes, você acaba escolhendo porque o teu fellowship te limitou a esse tipo de coisa, entendeu? E é uma das coisas que a gente está tentando mudar aí também com o nosso projeto. e no Brasil, cara, quando eu estava no Fellow, eu lembro que como o SUS no Brasil, assim, tem partes que são fantásticas, né? Poxa, você conseguir no HC lá fazer um transplante de coração, você tem muitos pontos muito positivos no SUS, né? Mas Sim. assim, cirurgia de alta complexidade de oftalmologia, muitas vezes a fila é gigante no SUS. Então, a minha impressão, cara, quando eu estava no Fellow, é que, cara, os casos ficam muito ruins, assim, porque o DR mácula off espera mais de mês para operar. Então, a minha amostra era muito viciada, né? Aí quando você vai para o mundo real, você vê que você consegue operar o paciente mais rápido, você consegue ver que os casos não ficam tão complexos, né? Pô, eu falo, pô, todos os casos que eu opero tem PVR pra caramba, isso no Fellow, né? Então, na vida real não é assim. Então, se você tá no Fellow aí, tá sofrendo, tá apanhando, seja resiliente, porque realmente na vida real vai ter as buchas, mas vai ter muitos casos que vão ficar bons, assim, né? No Fellow parece que a amostra acaba ficando muito viciada, assim. Tem várias coisas que na minha prática cirúrgica, eu aplico de um lado para o outro com surf. Você pode pegar a onda pequena, desde onda pequena até onda gigante, entendeu? É a mesma prancha, é o mesmo surfista, entendeu? Então depende o que você aprendeu e o que você fica confortável. É bem semelhante em relação à retina cirúrgica nesse sentido, entendeu? Me ajudou demais a se tornar confortável, fazendo a maioria dos meus casos é casos de alta complexidade mesmo, entendeu? Mesmo. É volume de caso complexo, entendeu? E isso, cara, pô, tu tá no quarto caso do dia, que é a porra, outra bucha. Pô, bicho, é difícil, cara. Não é qualquer um que consegue, entendeu? Aí tem que ter o famoso work-life balance que você fala, né? De você conseguir ter um escape, né? Conseguir levar a vida, né, de uma Fundamental. forma mais leve. Eu não conseguiria fazer o que eu faço se eu não escapo com a frequência que eu escapo, entendeu? Não dá, não daria. Bacana. Não, eu acho bem legal isso. Você Tem que vive, saber se você cuidar, vive né, cara? intensa, É você uma vive maneira de cuidar. intensamente quando você está ali, né? Mas tem os escapes que acabam te dando essa recarrega as baterias e tal. É viver a vida intensamente em diferentes, né, maneiras, né? Boa. E, cara, conta um pouco pra gente aí do FIER, né? A gente está acompanhando esse projeto aí desde o começo e para quem ainda não conhece, Literalmente. se você puder explicar qual que é a ideia, como surgiu e em que pé que tá também, acho que tem muita gente que vai ter bastante curiosidade e que vai querer entender um pouco mais sobre o FIER. Legal. Então, cara, o FIA o papo está fluindo de uma maneira bem sequencial, porque a razão principal do FIER é exatamente por causa dessas coisas todas que a gente vem conversando, entendeu? São buracos que tem na formação da grande maioria dos fellows de retina cirúrgica no Brasil. É um projeto, apesar de ser internacional, a parte internacional é que o pessoal passa algum tempo aqui comigo em Montreal, na Universidade de Montreal,
mas eu só treino brasileiro nesse programa, entendeu? Então, FIER, né, é uma sigla para Fundo Internacional de Ensino em Retina. E FIER em francês significa orgulho. Então, foi um projeto que eu fiz em homenagem ao meu pai, que faleceu durante a pandemia e tal. Eu fiquei um tempão sem poder ver minha família por causa do lockdown. E aí eu desenvolvi isso em homenagem a ele. Já fazem, sei lá, uns 4 anos, talvez, que eu comecei isso. E uma das coisas que eu quis fazer era fazer um encontro anual com o objetivo de recrutar outros alunos, né, para os próximos anos, tentar ajudar mais gente. O pontapé inicial que eu tinha, né, o meu objetivo era treinar uma pessoa por ano. Eu bancava tudo exclusivo, né, é um dos únicos projetos que eu conheço dessa amplitude que não cobro absolutamente nada dos alunos. A gente cobra os meetings como uma maneira de fazer com que as pessoas estimulem o projeto. Então, quem foi escolhido foi ajudado pelas pessoas que pagaram para assistir o meeting, entendeu? E aí, hoje, o primeiro meeting, você, né, pilotou a parada toda da organização, foi uma legal, maneiro pra caramba, ficou muito top. E a partir dali as coisas foram tomando proporções bem maiores do que eu esperava, tá? O pessoal lá acho que é Unidos pela Visão, não me lembro exatamente qual é o nome. Juntos pela Visão. Juntos pela Visão, exato. Que o Ralph, marido da Bruna, toca. Pro meeting do ano seguinte, que eu quis fazer no Rio, você falou, pô, cara, no Rio eu não consigo te ajudar, não conheço nada. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí era eu e o Fred, que o Fred foi meu primeiro Master Fellow, né? Que a gente chama de Master Fellow. Depois eu explico direitinho o que é o Master Fellow. E aí cara, eu abordei ele, falei, meu irmão, precisando de um recurso aí, me ajuda aí, não sei o que e tal. Ele falou, tá bom, cara, vou te ajudar. Aí levou lá para a diretoria lá do Juntos pela Visão. E aí os caras vieram com a proposta, não, a gente quer te incorporar no nosso guarda-chuva. Eu falei, que isso, mano? Ele falou, não sei o que e tal. Eu falei, pô. Então aí, cara, desde o ano passado, o projeto tomou uma amplitude muito maior. Então eu estou treinando muito mais gente por ano, entendeu? E facilita, assim, o impacto que o FIER pode ter no Brasil vai ficar maior do que o que eu tinha planejado de início, tá? Tem diferentes projetos, o FIER, mas o projeto principal é o Master Fellow, tá? Então, o Meeting, ele foi desenhado para a gente recrutar novos Master Fellows, mas o conteúdo do Meeting é aberto para qualquer pessoa que gosta de retina cirúrgica, porque a gente tenta fazer uma parada assim super prática, tem pouquíssima os casos que são apresentados ou a experiência durante o Master Fellow são bem práticos, mas com um embasamento técnico cirúrgico, entendeu? É uma parada diferente, cara, é legal. Tá tomando um desenho bem interessante o negócio. Então aí a gente vai e faz entrevistas com os candidatos, tem uma maneira de aplicar lá que a gente postou aí agora essa semana lá no nosso Instagram lá do FIER, que eu nem sei qual é o Instagram do FIER, mas tem um Instagram, bota lá FIER Retina lá no Instagram que vai sair a parada. E aí o cara vai, aplica, e então a gente faz uma entrevista. Fier.retinafund. Isso, fier.retinafund, FUND. E a gente faz uma entrevista, a gente pede para mandar um vídeo cirúrgico dele, da pessoa mesmo. Lógico, o cara pode enganar, não sei o quê, mas quem vai estar se enganando a você mesmo, né? É um negócio bacana, assim, que, cara, tipo assim, eu tenho, sabe,
eu não faço a parada pelo dinheiro, não ganho nada, zero. Entendeu? Então, cara, se o cara, né, vou mandar, vou inventar no meu currículo, vou inventar a cirurgia, não sei o que e tal, meu irmão, quem tá perdendo é você, entendeu? Eu não tenho nenhum. E assim, se eu vou fazer, a gente vai fazer as entrevistas esse ano. O meeting é no dia 2 de novembro, no domingo. A gente vai fazer as entrevistas no sábado, lá no Instituto Suabo Janro, que também faz parte do guarda-chuva lá do Unidos pela Visão. Então, a gente vai fazer a entrevista antes do meeting até. E aí, baseado nas entrevistas, os caras vão apresentar o caso deles durante o meeting e a gente vai meio que simular como a gente faz no FIER. Então, depois de cada apresentação, eu e o Dr. André Maia, que é o convidado especial do meeting, a gente vai descascar os malucos na frente de todo mundo, que é assim que a gente faz no FIER. Entendeu? Então, quem tem, né, medo, ego, muito orgulhoso, sei o que e tal, é uma coisa a se pensar. Entendeu? Por quê? Porque isso faz parte do treinamento, que é para você não, sabe? Não importa o que estiver acontecendo, tu vai resolver a parada. É o tipo de filosofia do FIER, entendeu? O FIER, o Master Fellow, não é para te ensinar a fazer cirurgia de mácula. A gente vai lapidar a cirurgia de mácula também, mas não é o objetivo. Se o seu objetivo é aprender mácula, você não aprendeu direito, não faz parte dos objetivos do FIER, entendeu? E mais, como eu não ganho nada com isso, se eu não gostar de nenhum candidato, eu não recruto ninguém. Eu não preciso do fellow para trocar serviço. Entendeu? Para mim é o inverso. Quanto mais fellow, para mim, mais trabalho dá. Sacou? Então, é assim. Então, o candidato Master Fellow é o cara que já terminou o fellowship de retina cirúrgica, você já fez 2 anos, pelo menos, de retina cirúrgica, e que quer subir de patamar. Né? Não, cara, eu quero ficar realmente bom na parada. Eu tenho vários buracos no meu treinamento que eu gostaria de fazer um upgrade. E mais, cara, esse ano eu estou treinando o segundo Master Fellow, que já tem mais de 10 anos de formação, de pós-fellowship. O cara, estagnou, não sei o que e tal, já faz muito tempo que eu treinei. Cara, Eu conheci ele, é um cara lá da região de Rio Gustavo, Preto, né? é, Gustavo, eu conheci ele, ele me é. falou. E o cara era meu amigo, cara. Eu falei, cara, tu tem certeza? Porque eu não vou ser teu amigo, tu não vai gostar de mim, cara. Ele falou, não sei o que e tal. E, meu irmão, tomou porrada e o cara, não, beleza, sei o que e tal. Tá, cara, assim, deu um up nele maneiro pra caramba. E o outro foi o Adriano foi o primeiro. Quando ele aplicou, eu falei, meu irmão, tu não precisa disso. Não, cara, eu quero, não sei o que e tal. Faz o que você falou. Eu tenho sempre alguma coisa a mais para aprender. Esse perfil é fenomenal, entendeu? Porque, cara, na retina, você achar que você sabe tudo, meu amigo, já era, entendeu? O É que primeiro você não passo para o sabe o suficiente declínio, para né? saber que você não sabe nada, Exato. Então, entendeu? só para a galera, a gente vai deixar aqui o link de inscrição do meeting aqui na descrição do podcast. Então, como o Flavinho falou, dia 2 de novembro em São Paulo. Quem Isso. quem mora em São Paulo região tem que ir, cara. Porra, é discussão de alto nível, discussão de caso cirúrgico, sem mimimi, né? Sim. Sem esconder as buchas, A né? Então gente é é a coisa super realmente vida acessível, então, real. cara, não fica com vergonha de vir falar comigo, não, sabe? Eu não escroto não faz parte da minhas listas de características pessoais. Já fui escroto quando eu era moleque e hoje em dia eu sou super acessível, converso com todo mundo de igual para igual. Quiser tomar uma cerveja, a gente toma uma cerveja. Realmente. E, cara, a gente tem criado um ambiente que vira uma família. Eu chamo a galera de família, entendeu? Então, tem que encaixar um pouco no perfil de pessoas que eu acho que vai encaixar na família, entendeu? Porque uma coisa muito legal é que depois que você termina o Master Fellow, que pode durar de 1 a 2 anos, porque dependendo das suas deficiências, tem gente que acha que já está bem, não, é só para dar uma lapidada e, cara, começa comigo, porque, cara, você vai ter que ficar outro ano.
entendeu? Então, também é importante saber isso, assim. E aí, então, assim, então, o que consiste o cronograma? Eles vêm para cá 2 vezes por ano, passam aqui 2 ou 3 semanas. No início do Master Fellow, eles vêm para cá, para eles verem como é que eu opero, entendeu? Aqui não pode meter a mão. Então, você já, né, já fez Fellow, já era para você estar praticando normal. Então, você, quando assiste, você capta muito mais depois que já terminou a formação do que quando você está em treinamento que você precisa de mão. Então, cara, eles ficam aqui 2 ou 3 semanas, e aí depois eu vou para o Brasil, e lá no Suel a gente faz o que a gente chama de Fier Week, uma semana de cirurgias, mais ou menos umas 90 a 100 cirurgias numa semana, cada dia com um tema. Então, assim, um dia de PVR, outro dia de diabético, buraco de macro, não sei o que e tal. E a gente opera em 4 salas, e aí eu tenho instrutores que foram ex-alunos meus, ou do FIER ou de fellowship, e que são o que a gente chama de FIER Alumni, que são os ex-alunos, e eles viram instrutores. Então, cada um deles fica numa sala com os Master Fellows, e eu vou girando de sala em sala, e vou falar assim, opa, peraí, tem uma paradinha aqui, não sei o que e tal, volta aqui, não sei o que e tal, entendeu? Então, quando dá para eu falar só para fazer e mostrar no Ingenuity, eu mostro, e quando não dá, eu falo, peraí, deixa eu entrar aí mostro, né, eu mesmo fazendo. Então, cara, é um hands-on absurdo, entendeu? Então tem essa semana Fier. Aí depois, tem uma vez que eu vou para o Brasil e que a gente faz o que a gente chama de Maratona Fier, que aí eu vou em cada lugar onde cada um opera normalmente, ou seja, aí não tem nenhum terror psicológico, é a vida real de cada um, microscópio ruim, um aparelho ruim, o que quer que seja, é a vida real do cara, e aí eu vou tentando lapidar em cada lugar, ó, cara, isso aqui tá legal, isso aqui tá para melhorar, não sei o que e tal. E depois de cada dia, para cada um dos Master Fellows, eu emito o relatório, que é a parte que nego começa a chorar, entendeu? Que você, pô, não acredito, caralho, o Dr. Flávio escreveu 3 páginas só de coisa de crítica, entendeu? Então, cara, é um programa muito bizarro, entendeu? Você não tem em nenhum lugar mesmo. Sacou? E é uma coisa, cara, que eu, tipo assim, tá me dando um prazer enorme. Graças a Deus, eu tenho uma situação financeira aqui suficiente que me permite, até o momento, não cobrar nada de ninguém, entendeu? Então, cara, é muito legal. É muito legal. E aí, cara, a galera acaba vestindo a camisa pô, a gente faz 1, 2 vezes por mês, a gente faz um encontro Zoom, que a galera, pô, doutor Flávio, tô com esse caso aqui, paciente que eu vou operar amanhã, não sei o que tal, me ajuda aqui, não sei o que tal. Ou, pô, fiz esse caso aqui, porra, deu errado, o que eu fiz errado, não sei o que, entendeu? Então a gente tem 2 vezes por mês, a gente tem essa interação também, que é muito legal. E fora do Master Fellow, a gente começou a fazer umas entrevistas com os caras pica da retina mundial cirúrgica, que é o Fiercast, que os Master Fellow e Alumni entrevistam os caras, e eu fico, de vez em quando, eu vou dando um pitaco aqui e ali e tal, mas é legal porque o pessoal vai perguntando curiosidades que eles têm a nego que o cara nunca teria acesso aos caras, entendeu? Eu acabo conhecendo uma galera a nível internacional, então a gente tenta trazer eles para perto dos brasileiros, sacou? Não, maneiro demais, cara. É. Então, mensagem que fica é para a galera da retina que tem interesse em dar o próximo passo. Tá aí uma oportunidade bizarra, realmente, oportunidade única. Para quem está no Fellow ou que está no R3 e quer retina, o meeting vai ser muito bacana, vale muito a pena para vocês já começarem a conhecer o FIER e já começar a aprender um pouco mais, né, de retina. Então, dia 2 de novembro, tá aqui no. Vamos botar na descrição do podcast aqui o link. Vem cá, posso fazer um jabá aí novo da novidade aí? Pode Pode? mandar. Então, cara, o que aconteceu? Esses últimos 2 anos, eu comecei a entender que tem um buraco muito grande na formação da maioria dos fellows no Brasil.
e que o FIER estava muito avançado demais. Então, uma das alunas do FIER propôs de fazer o que a gente está chamando de FIER Basics. Então, a gente está preparando um curso que o Bernardo já prometeu que vai ajudar a gente, vai participar com a gente. O FIER Basics a gente vai fazer para o pessoal que terminou o R3 e que vai entrar no Fellow, já foi aceito para o Fellow, o cara tem que ter sido aceito para o Fellowship, e a gente vai fazer o cursinho de ensinar a mexer no biome, mostrar os diferentes tipos de microscópio que existem, diferentes aparelhos de vitrectomia, como é que a gente faz esclerotomia, as coisas, o basicão que seria legal da gente saber antes de começar e durante, em que vários centros não ensinam por qualquer que seja a razão, e que o que vai tornar você mais amigável para o cara que está te ensinando, para o cara ficar mais fácil, o cara te ensinar mais. Entendeu? Não é para substituir nada, é para te preparar melhor para você começar o teu fellow. Entendeu? E aí já planta a sementinha, obviamente, do FIER, se o cara quiser, né, elevar o patamar, o cara já conhece a galera, já sabe como é que a gente trabalha e tal. Então, é um negócio que. Porque a parada do FIER, cara, o objetivo é ter que ter utilidade. Entendeu? Como a gente não ganha grana, é utilidade. Então, foi uma das alunas que falou, cara, a gente precisa de um negócio desse. Eu falei, tu toca? Ela falou, eu toco. Então, é a Emeline que está tocando a parada. Entendeu? E a E gente você ainda não falou tem que data definida, mas vai ser um pouquinho antes da galera começar o Fellow. Se tudo correr bem, já vai rolar agora no início de 2026. A gente já deve anunciar alguma coisa no meeting agora do FIER do dia 2. você falou que você tem, né, muitos anos que você é instrutor de um curso de vitrectomia de Harvard, né? E você Exatamente. Aí, pegou cara, um pouco quando ela dos me falou insights ali, né? isso, eu falei, cara, eu participo faz uns 10 anos que eu vou lá em Harvard todo ano ensinar para a galera da América do Norte, porra. Então, demorou. Só que não é um copy-paste, porque eu quero ensinar uma parada um pouquinho mais básica do que ensina em Harvard. Eu acho que tem algumas coisas meio viagem que nego ensina em Harvard que os caras, porra, maluco, nem comecei ainda a operar, os caras já estão falando de PVR, eu acho meio sinistro. Então, Boa, não, eu acho que vai preencher acessível. uma Nem o curso de vocês mesmo, sacou? Que a parada assim, porra, é para ser útil, é isso, é para ser útil. É isso, mas vai ser um prazer contribuir aí. A gente vai, o que a gente puder ajudar, pode contar com a gente aí, que com Show. certeza vai preencher uma lacuna interessante, porque da mesma forma que a gente entra, às vezes, na faculdade de medicina para oftalmo, a gente entra sem base nenhuma, muitas vezes, né? Eu tenho a impressão que em muitos centros, ou talvez na maioria dos centros aqui no Brasil, retina é uma área que a gente chega muito cru no fellowship, né? Porque, querendo ou não, faco você já operou cirurgia de catarata né, durante a residência, já operou umas track, já operou umas plásticas, mas retina ninguém, vitrécia não fez no R3 nada, né? Então você chega muito cru realmente. E aí nessa prática de F+, na F-, às vezes já te jogam lá numa cirurgia, vai lá, você nunca passou uma esclerotomia, nunca fez nada e já tem que operar ali, então aí acaba De uma tendo hora para muitos outra, tu vai fazer casos injeção, né, maluco? Eu falei, não quero saber desse negócio, não, pô. Ninguém me ensinou nada. É bizarro, é bizarro. exa exatamente. Cara, obrigado demais pelo papo. Acho que foi bem legal, bem do jeito que eu queria mesmo, de trocar essa ideia mais Espetacular, livre aí cara. com você, falar de várias coisas aí de retina, de vida. Ser sempre um papo muito bom. E então, mais uma vez, reforçar o convite de todo mundo para participar do FIER Meeting aí, que vai acontecer dia 2 de novembro em São Paulo. E é isso, cara. Pô, Obrigado. parceirão, moleque. Tamo Obrigadíssimo, junto, cara. cara. Tamo junto, tamo junto. Abraço Se demais. der pra tu ir Valeu. lá, pintar lá, maluco. Se tomar, a gente vai comer. O Jorge St-Pierre vai estar lá, mano. Ainda esqueci de falar do É, cara. Ainda vai ter o é, campeão aí, o Hall of Fame do MMA aqui do Canadá. O cara vai pro Brasil só pra dar uma palestra motivacional pra galera, mano. Ainda tem mais essa. isso aí é fera.
O cara Não sei se vai você falar com lembra, a mas gente lá, com todo mundo. lá em 2017, quando eu estava no Canadá, eu tirei uma foto com ele lá Jura? foi no hospital lá. Ele veio no Ele atendimento? estava lá. Foi. Eu Ele é tenho a muito fotinha sangue com ele no bom, meu maluco. Instagram. É muito sangue bom. Ele vai vir só para dar uma palestra motivacional. Maluco, o cara vai chegar no domingo de manhã cedo, vai pro meeting e volta pro Canadá de noite. Que isso. E para quem não Juro. sabe, cara, George St. Pierre é considerado, sei lá, top 3 maiores atletas de MMA da história de todas as categorias, né? Ele no Canadá, ele é É o quase que um atleta mais Neymar famoso do lá, né? Canadá, disparado, 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 disparado. Que E de vez em massa, quando a cara. gente Isso é sai, muito toma um legal. gorozinho, toma um negocinho junto. Tá? Ele é mó figura, é muito maneiro, muito acessível. Cara, é uma puta oportunidade. E o cara começou do nada, cara. Ele vai contar a historinha dele, é muito maneiro. Massa demais. Show. Galera, abraço para todo mundo que acompanhou a conversa. Valeu, esse foi o Oftcast. Até a próxima. Valeu.